Nessa guerra pelo poder, só pode haver um vencedor. Nós só temos uma cadeira para o presidente. Se fosse monarquia, nós só teríamos um trono. E se um outro quisesse ser rei, haveria batalha entre eles. Então há um vencedor, mas há muitos derrotados. E a derrota costuma ter um gosto amargo. Vocês concordam ou não concordam comigo? Cadê aqueles que são competitivos, assim como eu? Que mesmo jogando bola com meu filho, faço questão de ganhar. Tem alguém comigo aí, igual eu? Não gosto de perder, nem no jogo de dama. Né? É ruim perder. Ninguém gosta de perder. A derrota tem sim um gosto amargo, especialmente quando a vitória escapa por muito pouco. Parece que você ia ganhar, o outro vem e ganha. Hoje nós tivemos o segundo turno. E daqui a pouquinho, muitos vão celebrar a sua vitória. Outros tantos vão lidar com as emoções próprias da derrota. E isso me faz lembrar de uma frase de uma filósofa mundialmente conhecida, que a gente pode usar rapidamente, ok? Vamos lá? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Eu coloquei essa frase porque ela acaba captando sim um pouco dessas emoções, né? Em muitos momentos a vitória não depende só da gente. Se você está num esporte coletivo, a vitória depende dos outros jogadores. Muitas vezes a vitória depende do juiz julgar certo e não atrapalhar. Eu tenho filhos que participam de competição de judô e às vezes eles lutam bem, eles se saem bem. Mas no final o juiz dá a vitória para o outro. E nesse instante, meu amigo, eles ficam frustrados por conta da derrota. Quando você considera que fez o melhor, mas os outros não fizeram. Ou o juiz atuou injustamente. Quando você é voto vencido na guerra pelo poder. Quando a maioria escolhe um caminho que você considera completamente equivocado. Você fica com o gosto amargo da derrota para poder digerir. Por isso o tema da mensagem de hoje é uma palavra aos derrotados. O que fazer quando você é assaltado pelos sentimentos de desgosto, de raiva, porque as coisas não saíram como você queria, ou então angústias, fica angustiado e amargurado, ou talvez cheio de desprezo por quem pensa diferente, por quem prevaleceu, apesar de você não concordar. O que nós podemos fazer? Há muitas opções, e você vai ver essas coisas tomando lugar essa semana. Alguns vão querer abandonar tudo e querer que tudo vá se lascar. Outros vão pensar, eu vou cuidar só de mim mesmo e nunca mais vou me envolver com política, nem me envolver com os outros. Alguns vão mergulhar num sofrimento e vão sofrer debaixo do peso da dor. Outros vão pensar em fugir. Não quero mais ficar aqui, eu vou para outro lugar, não quero mais ficar no Brasil. A Bíblia fala que um povo perece por falta de conhecimento, e por conta disso, hoje nós vamos olhar para alguns exemplos bíblicos de quem foi voto vencido, de quem perdeu, quem não foi ouvido durante a guerra pelo poder, e o que eles fizeram. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos para nós orarmos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não enfrentamos coisas novas, outras pessoas enfrentaram o que nós estamos enfrentando hoje. Outras pessoas, outras sociedades, gerações antes da gente foram envolvidos na guerra pelo poder, foram infectados com ódio, com raiva, com disputa, e se viram entre dois exércitos lutando para prevalecer. E muitos irmãos na fé foram voto vencido, eles ficaram tristes. Mas hoje nós queremos aprender com eles e pedimos que a Tua palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações como uma comunidade. Venha ao encontro da necessidade que cada um tem de aprender como reagir, o que fazer quando as coisas não saem como nós queremos. Abençoa essa palavra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus e todos que concordam dizem amém. Amém. Vamos lá então? É isso. Na semana passada, ou atrasada, nem sei lhe dizer, a gente conversou sobre isso aqui. Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um pastor reformado lá nos Países Baixos. Além de ter sido um pastor,
ele também foi o fundador de uma escola, uma universidade. Além de ser o fundador de uma universidade muito importante, ele também foi o criador de um partido chamado Partido Antirrevolucionário. Além de ser criador de um partido, pastor, criador de uma universidade, ele foi o primeiro-ministro dos Países Baixos por 4 anos. E depois que ele terminou o seu mandato, ele continuou atuando tanto na igreja quanto na política para o bem do seu país, na intenção de que os princípios e valores de Deus permeassem a igreja, o Estado e a sociedade, a fim deles serem uma nação abençoada. Durante 40 anos, Abraham Kuyper influenciou muito a vida do seu país em todas as esferas. Quando ele morreu, os anais do país registraram que por 40 anos a história de Abraham Kuyper esteve tão entrelaçada com a história da Holanda que eles se tornaram praticamente a mesma história. Isso está escrito. Esse cara influenciou. E ele tem essa frase que é importante a gente lembrar antes da gente continuar. Vamos ler juntos? Não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Eu preciso que você entenda. Porque se você vai experimentar o gosto da derrota daqui a pouco, quando você souber o resultado das eleições, eu não sei como é que está, estou boiando. Você precisa lembrar disso. O Senhor da história não abandonou o seu trono. Tudo o que acontece, está debaixo da sua autoridade. A foto da esplanada dos ministérios que eu coloquei embaixo aí, desse dizer, é para dizer para vocês que ali em Brasília, aqui em São Paulo, nas cidades, em qualquer lugar, cada centímetro quadrado, Jesus Cristo coloca o pé e diz, é meu, pertence a Ele reina sobre essas coisas. Me permitam acrescentar algo aqui na frase do Abraham Kuyper. Jesus não é só o Senhor do espaço geográfico, Ele é também o Senhor da história. Tudo vai convergir nele. Tudo colabora para que em algum momento, no momento certo, Ele seja honrado e exaltado por todo, e todo mundo reconheça que só Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis para todos sempre. Se a gente usar um pouquinho a memória, nós estudamos há pouco tempo o livro de Daniel inteirinho. E uma das coisas mais surpreendentes foi que Deus deu visões para Daniel, visões com detalhes específicos que se cumpriram completamente. Deus é aquele que prediz o que vai acontecer e depois faz acontecer exatamente como Ele predisse. Deus é o Senhor da história. Profecias foram cumpridas em detalhes. E esse Deus que profetizou e cumpriu, continua controlando o rumo da história. Quer os personagens estejam conscientes, quer não. Alexandre não estava achando que estava servindo a Deus, mas Deus o fez servir conforme previsto e decretado. E é por isso que nós temos na Bíblia muitos exemplos vivos de pessoas que enfrentaram este tipo de frustração, mas não caíram, não se desesperaram, porque eles confiavam num Deus que governa tudo, e nesse Deus eles encontraram força para não serem abalados. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês é o exemplo do profeta Samuel. Quando nós começamos essa série, eu falei para vocês dos 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi. Os 2 foram ungidos reis por esse profeta e juiz. O último juiz da história de Israel, Samuel, aquele que quando era criança, ouviu uma voz dizendo, como que ele dizia a mesma voz? Samuel. E aí ele ia perguntar, você me chamou, Eli? O sacerdote, ele não te chamei não, vai dormir. 3 vezes, até que o sacerdote falou para ele, olha, quando você ouvir a terceira, mais uma vez, diga, fala Senhor. O teu servo ouve, e ele disse, e aí Deus começou a compartilhar com ele o que estava acontecendo, e como que Deus ia reorganizar as coisas e arrumar as coisas na história de Israel. A gente sabe que Samuel se tornou um líder importante tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. Ele restaurou a busca de Deus, o temor a Deus no seu país. Se tornou um líder que governou por muitos anos. No entanto,
chegou um momento que o povo chegou para ele e disse: dá-nos um rei para que nos lidere. E quando eles chegaram com essa ideia para Samuel, ele ficou desagradado, insatisfeito, ele não gostou. Então ele foi orar, que é isso que uma pessoa de Deus faz quando alguém escolhe algo que ela não quer. Ela ora, ela busca Deus, triste por ter sido rejeitado, triste porque não queriam seus filhos no governo, ele foi orar ao Senhor. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6 em diante, se você quiser conferir. Eu até repito, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6, versículo 7, a gente já viu essas coisas aqui no começo da série. Ele orou a Deus, e o Senhor respondeu para ele no versículo 7, atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Pode atender, você está chateado, não é você que tem que estar chateado, sou eu quem deveria estar chateado, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, foi eu que levantei você. Então se eles não querem você, ou não querem esperar que eu levante outro, eles estão rejeitando a mim. Era essa a situação de Samuel. Ele foi voto vencido em relação ao povo, mas ele também foi voto vencido quando ele foi orar e falar: Deus, o que eu faço? O que Deus falou para ele? Faz o que estão pedindo. Voto vencido. Não é o que ele queria, mas é o que vai acontecer. Você vai dar para eles um rei do jeito que eles querem. Eu vou escolher, você vai lá e unge. Isso aconteceu, Samuel ungiu Saul para ser o primeiro rei. Mas antes dele entregar toda a autoridade para Saul, para seguir a história, ele reuniu o povo de Israel mais uma vez. Reuniu esse povo e falou: vamos lá, eu quero entregar as coisas e deixar tudo certo. Eu roubei alguém? Eu aceitei suborno de alguém? Eu fiz alguma injustiça? Eu me corrompi? Porque se eu fiz isso, vamos acertar as contas agora. E o povo falou: não, você foi perfeito na sua liderança, não temos nada que reclamar. Então tá, vocês são testemunhas de que eu estou com as minhas mãos limpas, eu não fiz nada de errado. Mas eu vou fazer mais uma coisa antes de passar o bastão. Vocês acham que vocês fizeram certo, mas vocês fizeram errado. E aí ele começou a desfiar toda a história de Israel, desde o momento que saiu do Egito, e como que eles provocavam a Deus com o seu comportamento, com a sua rebelião, com a sua reclamação. E ele falou: não obstante tudo isso que vocês já fizeram, agora vocês culminaram em rejeitar a liderança de Deus. E para vocês saberem que eu não estou brincando e que isso é sério, não é coisa da minha cabeça, não é época de chuva. Mas eu vou pedir chuva para provar que vocês têm pecado contra Deus ao pedir um rei. E ao dizer isso, ele pediu: Deus, manda chuva para esse povo ver. E o céu tremeu, meus irmãos. Se você quiser dar uma olhada lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19, o povo ficou assustado. E depois que essa chuva caiu e que eles viram o céu tremendo, o trovão rolando, o raio aparecendo, eles falaram: meu Deus, nós pecamos ao pedir um rei, agora nós já temos um rei, não devia ter pedido, meu Deus, o que nós vamos fazer? Então eles olharam para Samuel e falaram: Samuel, será que você pode orar a Deus por nós e interceder por nós? Adivinha qual foi a resposta de Samuel? Vamos ler juntos? Versículo 23, Samuel capítulo 12, aqui no slide. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Se aplica na nossa situação? Talvez se aplique na sua situação? O gosto amargo da derrota, difícil de engolir. O que fazer? O que fazer? Aprenda com Samuel. Ele só tinha uma preocupação: eu não vou pecar contra o Senhor, deixando de fazer o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer é continuar orando por vocês. Vocês não quiseram a liderança de Deus, escolheram a liderança de um rei qualquer. Eu vou continuar orando por vocês. Não só orando, como ele diz, eu vou continuar ensinando. Eu vou continuar falando a verdade. Eu vou continuar instruindo.
eu vou manter a minha fidelidade a Deus. Ele não ficou tão chateadinho que agora falou, olha, vocês para lá, eu para cá, vou cuidar das minhas coisas. Vocês não querem me ouvir? Problema de vocês. Não é essa a atitude de alguém que foi chamado por Deus para uma missão. E essa missão envolve amar um povo, servir um povo, por mais vil, por mais pecador, por mais ignorante que esse povo seja, você deve cumprir essa missão e continuar cumprindo ela. Não deixe nada macular, não deixe nada contaminar o seu coração e te tornar indiferente ou indisposto para aqueles que Deus colocou ao seu redor para você ser bênção na vida deles, orando por eles, intercedendo por eles, ensinando e falando a verdade. Não importa a circunstância. Samuel experimentou isso de perto e é um exemplo para nós do que fazer. Ele não desistiu de trabalhar pelo bem do povo. Ele não desistiu, mesmo quando o povo não reconhecia que o que ele queria era bom e o que eles queriam era ruim. Ele continuou trabalhando pelo bem do povo. Um outro exemplo muito bom é o exemplo de Moisés. Moisés, desde a sua infância, foi escolhido para Deus para ser um libertador. No entanto, ele tentou ser um libertador pelo seu próprio esforço, isso deu tudo errado. Ele teve que fugir para o exílio, se tornou pastor de ovelhas. Durante 40 anos ele cuidou da sua vida, até que em um momento Deus o chamou de novo do meio da sarça ardente, dizendo, você vai até o Egito libertar o meu povo. E ele já não queria ir mais, ele achou, eu não sou a pessoa certa. Ele deu um monte de desculpas, até que Deus falou, você vai porque eu fiz da tua boca, eu vou ser contigo, e você vai, não tem outro não. Eu posso até mandar um companheiro contigo, mas você vai. E ele foi. E lá ele realizou os sinais, as maravilhas, as pragas do Egito. Deus estendeu a sua mão, o seu braço forte, humilhou o governo do Egito, humilhou os deuses pagãos do Egito e libertou o povo dele de lá. Tirou eles, fez passar por dentro do Mar Vermelho a pé seco, conduziu eles pelo deserto, levou eles até a montanha do Monte Sinai, na intenção de se manifestar para aquele povo reconhecer que eles não tinham um Deus que eles ouviram falar, mas o próprio Deus tinha se manifestado na história deles, no início da história desse povo. Nós sabemos que Deus desceu naquela montanha, e quando ele desceu na montanha, ela tremeu, ela ardeu, houve terremoto, houve vento, o povo ficou assustado com a presença, ainda mais porque Moisés falou, olha, tome cuidado, nós vamos escolher algumas autoridades, elas vão se preparar para subir comigo para encontrar a Deus. O outro povo, por favor, não toque na montanha, não deixe um animal escapar e ir para a montanha, porque se alguém encostar na montanha, o que ia acontecer, meus irmãos? Ia morrer. E o povo falou, quer saber? Se não pode encostar nem na montanha, então é melhor a gente nem ir. Vai você, Moisés. Vai você e conversa com Deus. Aí você vem e fala para a gente fica tranquilo. A gente ouve tudo o que Deus falar através de você. Bom, Moisés foi. Moisés foi e ficou lá só 40 dias. Conversando com Deus, Deus conversando com ele, passando as instruções, criando a lei, o próprio Deus escrevendo com o seu dedo os termos da aliança em tábuas de pedra. Até que Deus interrompeu aquela reunião santa e disse para Moisés, desce, porque o teu povo que você tirou do Egito pecou. Desce, porque olha, eles rapidamente se desviaram, fizeram para si ídolos e estão adorando esses ídolos. 40 dias. O povo não conseguiu esperar 40 dias para servir a Deus. E já elegeram outro Deus no lugar. Um ídolo, um bezerro de ouro, 2 bezerros de ouro. Olha, gente, o que boi faz? O que vaca faz? Vocês já viram ou não? Povo da roça, cadê? Vocês já viram? Eu nunca vi um bicho mais besta. Ele passa a manhã inteira comendo. Aí daqui a pouco ele senta. Aí ele passa o resto da tarde remoendo. A boca parece que faz uma volta. E depois, come de novo, bebe um pouquinho, come de novo. Vocês acreditam que eles fizeram um bezerro de ouro para adorar isso? Esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. Da onde que tiraram essa ideia? Deus ficou irado
com aquela situação e disse para Moisés: quer saber, cansei desse povo é vil, esse povo é mau. Faz o seguinte, fica de lado, eu vou descer fogo em cima, eu vou acabar com eles, aí não vou deixar de cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir a minha promessa feita a Abraão através de você, Moisés. Eu vou pegar os seus filhos, eu vou multiplicar os seus filhos, a gente começa do zero contigo. E aí nós vamos ter uma herança, nós vamos ter os descendentes, tudo a partir de Moisés. Você lembra que Deus já tinha feito um negócio parecido com Noé. Destruiu toda a humanidade, começou de novo com Noé. Agora falou: vou destruir esse povo de Israel, vou começar o povo de Israel de novo com você, Moisés. Sai, nós vamos dar um jeito aqui. Moisés não gostou disso. Na realidade, ele até desceu para ver o que estava acontecendo. E quando ele desceu, Êxodo capítulo 32, versículo 19, quando ele viu aqueles bezerros, quando ele viu o povo entregue à farra, adorando aqueles ídolos, lá em Êxodo 32, 19, diz que ele quebrou as tábuas escritas pelo próprio Deus. Ele quebrou no chão de tanta raiva que ele ficou. Será que ele foi voto vencido? Será que ele não percebe que todo mundo escolheu o caminho que ele abominava, que ele não queria? E ele ficou irado, como nós ficamos irados quando a nossa vontade não é feita. Deus propôs a Moisés começar de novo a partir dele. Olha aí o texto. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso, jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Mas e depois? Depois dessa raiva, depois dessa confusão, o que Moisés fez? Abandona o povo? Aceita a proposta de Deus? O que Moisés fez? Êxodo 32, 31 e 32. Vamos ler todo mundo junto. Está escrito assim, acompanha comigo aqui em cima. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Rapaz, Deus falando para ele: eu começo com você e acabo com eles. A proposta dele: continua com eles, esquece de mim. Eu troco. O que vocês acham? Será que ele ama esse povo vil? Apesar de estar irado, será que ele está deixando a ira dominar a sua razão, para ele reagir com raiva? Manda fogo mesmo, Deus, destrói-os, todos eles, porque é isso que eles merecem. Não, meus irmãos. Mas ele também não passa pano para o pecado do povo. Ele diz: esse povo pecou com um pecado terrível. Não há desculpas. Eles fizeram para si deuses de ouro, sendo que o Deus verdadeiro tem se manifestado na história e na vida deles. Mesmo assim, eu te suplico, perdoa o pecado deles. A postura de nós, que como Moisés fomos chamados para conduzir um povo que está perdido no pecado, para libertar esse povo e trazer para o reino de Jesus Cristo, para a terra prometida, tem que ser a mesma. Não há promessa de que isso vai ser fácil. Não há promessa de que isso vai ser tranquilo. Às vezes nós evangelizamos, nós falamos, nós convidamos, e as pessoas ouvem e passa pelo outro ouvido e se vai a mensagem. O que eu vou fazer? Vou ficar bravo? Aliás, meus irmãos, se vocês já passaram por crises no relacionamento, isso revela muito sobre o tipo de amor que nós temos. Eu já tive numa situação de investir muito na vida de uma pessoa que ninguém queria mais investir. De abrir mão de liberdade, de abrir mão do meu tempo e investir em quem ninguém mais queria saber. E depois, perceber que tudo que eu investi, tudo que eu falei, para a pessoa significava menos que nada. Sabe como é que eu fiquei? Sabe como é que eu fiquei? Imagina, não? Vocês olham para mim, o pastor é santo, né? Ele deve ter orado: Pai, perdoa os pecados. Não, eu fiquei chateado. Fiquei muito chateado, muito decepcionado. E essas emoções controlaram o meu comportamento. Até que em um momento de oração, Deus falou: ué, você não amava? Pensei que você amava. Na realidade, eu não amava a pessoa, eu amava o que ela poderia se tornar.
a partir do meu trabalho, a partir da minha ação. E muitas vezes nós estamos frustrados por conta disso. Nós não amamos as pessoas como elas são, mas como nós imaginamos que elas podem se tornar. E quando elas não nos ouvem, a gente fica chateado, pouco não ama mais. Agora, pé na bunda. Vai, não quero mais saber de você. Moisés é um exemplo tão diferente para nós, meus irmãos. Quando a gente olha para essa história, mais um pouquinho, ele fala que não ia deixar de interceder pelo povo. Então Deus falou, tudo bem, Moisés, eu vou perdoar o pecado deles, mas é o seguinte, eu não vou subir com vocês. Eu não vou subir. Você conduz o povo, vocês vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não vou junto, porque se eu for com vocês, um povo obstinado e rebelde, eu poderia destruir vocês no caminho. Tá bom? Então tá beleza? Estou atendendo o seu pedido, mas eu vou ficar um pouquinho distante. Vamos ver o que Moisés falou. Todo mundo junto comigo. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Moisés intercedeu mais uma vez. Não, Deus, eu sei que a gente não merece a tua presença, mas não faz a gente dar um passo se o Senhor não vier com a gente. Eles escolheram outros deuses, mas não escolha outro povo, não. Permaneça fiel à tua aliança. Permaneça presente na nossa história, porque senão não vale a pena a gente nem sair do lugar. Vem conosco, fica conosco, Senhor. Você sabe qual foi a resposta de Deus para mais essa intercessão? A segunda. Qual foi? Vocês abriram a Bíblia e dão uma olhada, não abriram? Vocês são espertos. Êxodo 33, versículo 15 e 16. O que está escrito no 17? No 17 está escrito, o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que tem escrito na palma da mão de Deus? O que tem escrito lá? Eu queria ouvir uma resposta. O que tem escrito lá? Alguém que saiba, fala, por favor. Não vai falar que é um M. Não é isso. O que tem escrito na palma da mão de Deus, segundo algo que nós já lemos lá nos profetas? O quê? Que nome? Qual é? Está escrito Luciano. Então eu vou perguntar para os outros que pegaram. O que está escrito no nome de Deus? Fala todo mundo junto. O que está escrito lá? Eita, pô! Vamos contar até 3, você fala o seu nome, se vocês não entenderam onde que eu quero chegar, ok? O que está escrito na palma do nome de Deus? Está escrito nada, apagada, mesmo não está conseguindo ler não. Vocês que estão aqui nessa noite, não estão por acaso. Vocês que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foram por acaso. Um pastor chamou o seu nome, não foi? E você ouviu a voz desse pastor, largou o pecado e abraçou esse chamado. Seu nome está registrado no livro da vida. O seu nome está na palma do Deus vivo para ele não se esquecer de você. E olha a resposta que Deus diz para Moisés. Eu me agrado de você. Eu vou certamente fazer o que você me pede, porque eu conheço você pelo nome. A mesma missão de Moisés é a nossa missão. E também os mesmos resultados, meus irmãos. É uma pena que vocês todos não estejam vindo na reunião de oração. Porque na reunião de oração, quando a gente intercede aqui de joelhos, pedindo Deus, perdoa o pecado da nossa nação, a resposta de Deus costuma ser essa. Sim, vocês estão pedindo em meu nome. Eu conheço vocês pelo nome. Que bom que vocês estão intercedendo. Eu vou atender. E Deus tem atendido muitas e muitas orações que o povo dele faz em nome de toda a nação. Confessando os pecados, buscando a presença de Deus. Nós devemos ter o mesmo papel de Moisés. Moisés intercedeu pelo povo e Moisés intercedeu pela presença divina no meio do povo. Nós também, independente dos resultados das eleições, não podemos abandonar o nosso chamado, interceder por esse povo e interceder para Deus não deixar esse povo, mas aumentar a sua presença, o seu mover, o seu agir na nossa nação, sobre crianças, jovens,
velhos sobre todos, do menor ao maior, porque é só isso que pode nos distinguir dos outros povos. Amém, meus irmãos? Posso avançar? Mais um, Davi. Eu estou atrasado, vamos lá. Davi foi perseguido pelo rei Saul. Ele ainda não tinha sido coroado como rei, porque já tinha um rei no trono, a gente já falou sobre isso. E ele se refugiou entre os filisteus para escapar da fúria de Saul, que queria acabar com a vida dele. Ele estava sofrendo longe da sua primeira esposa, longe dos seus pais, longe dos seus parentes, longe da sua casa, sofrendo no exílio com os seus que também sofriam junto com ele, homens e mulheres que faziam parte do seu exército, morando atrás das linhas inimigas, experimentando a dor. E se a história deles já não era ruim, aconteceu que uma vez eles estavam voltando para a cidade onde eles moravam, e de longe eles perceberam que a cidade estava ardendo em chamas, e que a fumaça subia. Eu não sei vocês, mas imagina você chegar na sua casa e perceber que está subindo fumaça dela. E as suas crianças estavam lá. Sua esposa estava lá, seu marido estava lá. Como é que você fica? Imagina a situação. Foi isso que aconteceu com eles. A cidade estava em chamas. De longe eles vieram correndo para ver. Mas não encontraram nenhum corpo. Não encontraram nenhum carro. Não encontraram nenhuma TV. Não encontraram nenhuma pessoa, porque tudo foi levado pelos midianitas. Era essa a situação. Os homens voltaram para uma casa, mas não tinha mais bens. E não tinham mais pessoas. E por conta disso, eles estavam sofrendo a dor da perda. A dor da tristeza. Tanto Davi quanto os seus homens. Nessa época ele já tinha mais de uma esposa. Davi ainda não tinha filhos. Mas a situação era terrível. Eles estavam experimentando tristeza e angústia. Até o ponto que os soldados, de tanta tristeza, decidiram matar Davi. Por conta da amargura que eles estavam sentindo. Isso é muito comum, quando as pessoas vivem tempos difíceis e amargurados, elas escolhem alguém para descontar sua raiva, alguém para receber a culpa, alguém para receber a pena, alguém para receber a raiva, alguém para sofrer, sabe? Só para soltar aquela raiva. Os homens estavam falando de matar Davi. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Eles não começaram a pensar tão somente, eles começaram a falar. E por que você falaria algo assim, se não é para planejar e executar? Era essa a situação. Nesse instante, Davi tem amigos que querem a sua morte. Davi tem companheiros que estão tão amargurados que querem dar cabo de sua vida. Davi é voto vencido. Davi é um contra todos. Ele não tem como se defender, não tem como se fazer nada. Se quiserem acabar com ele, vão acabar com ele. Essa é a situação. O que Davi fez? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3. Aí o finalzinho, não é? Aliás, versículo 6. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Vamos ler isso aí mais uma vez? Bem aqui, ó. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Ele estava fraco? O que vocês acham? Se a gente olhar para a Bíblia, se você, por favor, abrir a sua Bíblia, o versículo 4, diz que Davi e os seus homens lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Eles lamentaram e choraram até não aguentar mais. As forças se foram, de tanta dor, tanto choro, tanta agonia. E nessa agonia que eles estavam, Davi encontrou um meio. Davi encontrou um jeito de lidar com a situação. Mesmo jeito que quem estiver amargurado por conta da política, por conta da guerra pelo poder, também tem uma fonte de forças, como a de Davi. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Ele não encontrou forças na circunstância. A circunstância era contra ele. Ele encontrou forças no Senhor. Eu não tenho tempo para falar como Davi fez isso, porque é um caminho pouco conhecido esse. Nós estamos acostumados a ler, entender, orar, sair para a vida, mas em momentos de angústia nós não sabemos como é que faz para encontrar forças do jeito que ele encontrou.
Às vezes a gente vai para um momento de oração e sai assim, mais ou menos. A gente vai para um momento de meditação e sai assim, mais ou menos. Nós não conhecemos a arte de encontrar forças em Deus. Daqui a um tempo a gente prepara um outro momento para ensinar isso para os irmãos. A única dica que eu posso dar para vocês é que Davi aprendeu a ser muito contemplativo. Davi aprendeu a encontrar Deus nos salmos, nas orações, na natureza, na lei que ele meditava de dia e de noite. A relação de Davi com Deus não era tão somente falar e falar. Era falar e ouvir. Era dar, mas era também receber. Então, nesse momento de oração que não diz como foi, ele deu a sua angústia, ele deu as suas preocupações, ele deu a sua fraqueza. E de alguma forma, Deus também deu para ele direção. Deus deu para ele força. Deus deu para ele alento. E eu não estou falando figuradamente. Deus deu. E ele levantou diferente. Ele levantou tão diferente, chamou o sacerdote, vamos buscar a direção de Deus. Devemos nós perseguir esses sequestradores? Deus falou, sim. Nós vamos vencer? Deus disse, sim. Quem consegue correr, vem comigo. Quem não consegue, fica aqui. E deram atrás desses caras, depois de ter chorado, até não ter mais forças, durante não sei quantos dias perseguindo eles. Pouquíssimos homens venceram uma multidão e recuperaram todas as crianças, todas as mulheres, e todos os bens. Não ficou nada para trás, porque um homem, ao invés de se deixar abater pela circunstância, resolveu encontrar forças no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que talvez fique triste, que talvez esteja se perguntando, esses fogos são de alegria ou de tristeza para mim? Jogo de futebol não é. E aí? Aonde você vai encontrar alento? Em Deus, porque Ele continua sendo Deus, e como nós cantamos, Ele continua sendo, vamos lá pessoal, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo, obrigado, tamo junto, vamos avançar mais um pouquinho. Jeremias foi chamado por Deus em uma época difícil, o reino de Judá estava chegando ao fim, o povo estava seguindo por um caminho de idolatria, de confusão. Alguns reis serviam a Deus, o povo prosperava, outros abandonavam a Deus, o povo afundava nos seus pecados. Ele era um dos poucos profetas pregando desgraça, enquanto muitos outros profetas estavam falando de esperança, de prosperidade, de que tudo ia dar bem, ia acabar bem, e ele falando vai acabar mal, vai dar errado. Desde a época de Josias até o último rei de Judá, Jeremias pregou durante uma vida inteira falando sobre o castigo por causa da impiedade. Se você abrir em Jeremias capítulo 22, dos versículos 24 em seguinte, ele começa a dizer que o rei, o maior líder, aquele que era mais protegido pelas tropas reais, pelos guarda-costas reais, ele, o mais poderoso, seria humilhado, seria capturado, seria levado para a Babilônia e nunca mais iria ver a sua terra natal. E junto com ele iria a esposa, e os filhos, e até a sogra, todo mundo ia embora, ia ser levado. Ele dizia isso, ninguém queria ouvir isso, mas era isso que ele pregava da parte de Deus. Vai dar ruim, o negócio não vai funcionar. Nós vamos sofrer por conta dos nossos pecados, vamos nos arrepender. Ele pregou isso para Joaquim, ele pregou isso para Zedequias, eu conheci como Jeoaquim, ele pregou isso para todos os reis que viveram, que reinaram naquela época. O último rei, Zedequias, se destacou pela maldade e pela incapacidade de ouvir Jeremias. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 12, está escrito sobre Zedequias o seguinte, o último rei: ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. O profeta falava, o rei não ouvia.
Sendo que esse profeta já tinha falado antes e as coisas que ele tinha falado tinham se cumprido. Como, por exemplo, o exílio de Josias. Irmão, olha, tio de Zedequias. Agora eu confundi tudo. Vamos lá. Esse Zedequias foi colocado no trono no lugar do seu sobrinho, por Nabucodonosor, com as seguintes condições: você manda o dinheiro para mim, não se revolte contra mim, e você pode ficar aí com o seu povo. Mas de uma hora para outra ele decidiu romper o acordo, romper o juramento que ele tinha feito em nome do Senhor de Israel, de Judá. Desonrou o seu voto, desonrou a sua aliança, mesmo feita em nome de Deus, e tornou-se muito obstinado, não quis voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes, sacerdotes e o povo que se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações. Deus advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Em Jeremias 27, versículo 9 até o 10, está escrito que o povo, junto com os líderes e junto com Zedequias, preferiu acreditar em outros profetas. A palavra de Jeremias foi desprezada e ele foi condenado. Ele só não foi morto porque alguém interferiu. Um homem protegeu ele do povo que o estava condenando por profetizar contra o templo, dizendo que o templo ia ser destruído. Enquanto ele não podia mais pregar no templo, Deus deu para ele uma direção. Jeremias, eu vou te dar uma palavra, uma profecia, você vai escrever no livro. Você dita, Baruque escreve, Baruque é o escrivão, ou escriba, e depois manda ler no templo. Assim foi feito. As palavras foram escritas e Baruque leu no templo. E quando o povo ouviu aquilo, alguns ficaram assustados, falou, o rei precisa saber o que está escrito nesse livro. Mandaram o livro para a sala do rei. E enquanto o livro era lido, a cada uma, duas colunas do livro que era lido, o rei cortava o pedaço que foi lido e jogava no fogo. Cortava outro pedaço que foi lido e jogava no fogo. Até que ele tinha queimado todo o livro. Esse foi o ministério de Jeremias. Esse foi o papel desse profeta na época dele. Um cara que amava o seu povo e queria a bênção de Deus sobre o seu povo, mas não era amado pelo povo. Não era ouvido pelo povo. Não era querido pelo povo. Ele era odiado, desprezado, humilhado. E aí? O que ele fez? Antes de eu ir para isso aqui, eu preciso destacar uma coisa. Todas as profecias de Jeremias se cumpriram. Uma a uma. Uma a uma. Todas se cumpriram. Nabucodonosor veio e destruiu a cidade, destruiu os muros, queimou as portas, levou todos os tesouros do templo embora, capturou Zedequias que estava fugindo. Jeremias tinha profetizado que ele ia tentar fugir, mas ia ser capturado. E Jeremias tinha profetizado que ele nunca veria a Babilônia, mas que ele estaria diante do rei Nabucodonosor. Você sabe o que aconteceu? O rei capturou ele, Nabucodonosor capturou ele, julgou ele. Você se revoltou, você não cumpriu a sua aliança. Agora, aqui está a tua pena. Todos os seus filhos, toda a sua família vai ser morta diante dos seus olhos. E depois eles serão vazados. Isso aconteceu naquele mesmo instante. E Zedequias foi levado para a Babilônia. E é claro, nunca viu a Babilônia. Exatamente como foi profetizado. Ainda assim, Nabucodonosor deixou os mais pobres ali. E escolheu um líder para cuidar do remanescente que ficou na terra de Judá, na cidade queimada. Gedalias. Gedalias faz tudo conforme eu quero. E vocês podem ficar aqui, plantar, colher, sem problema. Só que aí houve um motim contra Gedalias.
Outros líderes do povo se levantaram contra Gedalias, foram e assassinaram Gedalias. O povo ficou preocupado, porque o último rei que tinha estado lá tinha se revoltado. Então, e agora, o que Nabucodonosor vai fazer com a gente se ele descobrir que a gente matou o cara que ele deixou aqui? Agora nós estamos fritos, ficaram desesperados, foram até Jeremias, falou: Jeremias, ora, busca a direção de Deus, sobre o que a gente deve fazer, e nós vamos fazer exatamente como você falar. Jeremias falou: fechou, vou orar. Por 10 dias Jeremias buscou a Deus, e Deus deu a seguinte resposta para eles: não temam Nabucodonosor, vocês vão poder ficar na terra, não fujam para o Egito, não imaginem que vocês vão encontrar proteção em outro lugar, fiquem aqui e eu vou ser com vocês. Mas se vocês forem teimosos e fugirem para o Egito, a guerra vai achar vocês lá, vocês vão morrer de fome lá, vocês vão morrer de peste lá, não vão embora, fica aqui, mesmo que vocês estejam com medo, confie em mim. Quando ele deu a resposta, adivinhe o que o povo falou? Não, você está mentindo. Não é possível que Deus quer isso da gente, não. Não, você está querendo nos entregar. Alguém pagou para você dar essa profecia. Não é da parte de Deus essa história. Tudo que ele falou era da parte de Deus. Isso não é de Deus. Nós vamos embora para o Egito. Foram para o Egito. Ainda levaram Jeremias. Ele foi também. É muito interessante. Jeremias foi com eles para o Egito. E lá ele continuou orando e entregando a mensagem de Deus. Ele viu tudo isso acontecendo com seus próprios olhos. O seu país acabando. O seu povo sendo destruído. Eu queria que a gente lesse junto Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 37 e 38. Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Mais um. Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. E continua pregando a mesma coisa. Em Israel, no Egito, continuou pregando, continuou intercedendo, continuou querendo o bem, lutando pelo bem do seu povo, continuou servindo ao povo, mesmo depois de ter servido pela vida inteira e nunca ter sido ouvido. E aí, pessoal? Quem está desanimado, pensando: pastor, não sei, 4 anos, parece que não vai mudar nunca, né? Eu sei, eu converso com alguns de vocês, não vou olhar para ninguém para não dar bandeira, vou olhar para ali. Oi, Nicole, a Bianca lá em cima. Lá para a Bianca. Tem aqui... tacar fogo, botar todo mundo no paredão e resolver esse negócio. De outro jeito. Meus queridos, olha Jeremias. Ele lutou a vida inteira no ministério infrutífero, amando quem não o amava e não ligava para ele. E aí vem a pergunta: como que ele conseguiu servir ao povo e cumprir, continuar com essa postura? Você sabe qual é a resposta? Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Eu vou escolher alguns versículos nesse capítulo, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 5. Você que está acompanhando pelo vídeo, abra a sua Bíblia também, dá uma olhada para você conferir. Jeremias, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5, desculpa. Está escrito assim, se todos acharam. Ok, estou vendo as Bíblias virando ainda. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Vocês já entenderam quem está falando isso aqui? Deus está falando isso para Jeremias. No começo do seu chamado: Jeremias, eu te escolhi antes de você nascer. Eu te designei, eu te chamei você para uma missão. Você vai ser o meu profeta às nações, para Israel e para as outras nações. Versículo 6. Então eu disse: ó Senhor soberano, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais. A Bíblia de você está falando criança, né? Não diga, não passo de uma criança. Pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar
e plantar. O segredo de Jeremias para enfrentar tempos difíceis, onde ele é voto vencido, onde ninguém ouve ele, é que ele tem um chamado, ele tem uma vocação, ele lembra do porquê ele foi escolhido e do para que ele foi escolhido. Então ele não seguia pelas circunstâncias, ele seguia pela vocação. Ele tem uma missão a cumprir. Vamos ler mais alguns versículos? Versículo 17, no capítulo 1 de Jeremias, diz assim: levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Rapaz, eu gosto mais de história. Eu queria que você entendesse que essa é a vocação de Deus para você. Mas se ninguém nos ouvir, eu estarei com vocês. Eu vou fortalecer vocês. Jogaram Jeremias numa cisterna. Ele ficou lá atolado até na cintura de barro. Não tinha o que ele fazer para comer. Não tinha o que ele fazer para beber. Mas Deus colocou no coração de um homem a coragem para ir lá alimentá-lo no meio da cisterna. Deus cumpriu a promessa. Mas não livrou ele da cisterna. Não livrou ele do sofrimento. Ele passou por aquilo. Ele viu com seus próprios olhos as mulheres sofrendo, as crianças morrendo, os soldados sendo mortos. Mas ele não desfaleceu. Porque ele tinha uma missão a cumprir. Servir ao povo, cumprindo fielmente o seu chamado. Por último, não menos importante, Jesus. Jesus também passou por uma eleição. Para ele, se ele fosse eleito, ele viveria. Mas se ele fosse rejeitado, era a morte. Concorrendo com ele, tinha também um ótimo candidato, um criminoso, condenado, chamado Barrabás. A liderança de Israel tinha raiva de Jesus, porque tinham inveja da sua popularidade. Então, levaram ele para ser julgado por Pilatos, gentil, que ao conversar com Jesus, percebeu que ele era inocente e que estavam tramando contra ele. Estavam armando contra ele porque tinham inveja. E desde esse momento, Pilatos decidiu: eu não vou condenar esse cara. Eu preciso livrar esse cara. Não encontro nele crime algum. Vamos fazer o seguinte: eu vou soltar alguém de qualquer forma. Está aqui Jesus, o Messias, e está aqui Barrabás, o criminoso. Quem vocês querem que eu solte? Ele tirou a responsabilidade dos líderes e abriu para todo o povo. E o povo, por aclamação, influenciado por sua liderança, nos disse: solte-nos Barrabás. E Jesus, o que eu faço com esse Nazareno, o Messias, o rei dos judeus? Crucifica-o. A voz do povo não é a voz de Deus. Jesus perdeu a eleição contra um criminoso. Um homem que nunca pecou, nem em pensamento. Que só fez a vontade de Deus. Que alcançou pobres, mas também alcançou ricos. Que pregou a verdade sem olhar a cor, sem olhar o gênero. Que acolheu pecadores, mas acolheu também religiosos. O homem que inaugurou o reino de Deus entre nós foi rejeitado. Não foi escolhido para ser o líder, e nem para viver, nem para ser livre ele foi escolhido. Não bastasse o povo ter o rejeitado, ele foi traído por alguém que ele tinha como amigo, que comia no mesmo prato. Ele foi abandonado pelos seus companheiros, seus servos, que ele disse também: vocês não são mais meus servos, vocês são os meus amigos. Eu vou preparar a casa, vocês vão morar junto comigo e com meu pai, de tanto que eu gosto de vocês. Todos fugiram. Jesus
abandonado pelos seus. Nenhum voto. Nenhum voto. Por que que ele aceitou viver isso? Vamos ver esses versículos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. A gente começa a identificar bons líderes que merecem o nosso voto pela postura. O assalariado que está pensando no dinheiro não se preocupa com as ovelhas. Agora o líder que Deus levantou para guiar o seu povo dá a vida pelas suas ovelhas, se sacrifica pelo seu povo, se sacrifica por aqueles que ele ama. Ele atraiu sobre si o juízo que era para eles. Ele se colocou no lugar para sofrer as dores que eram delas. Esse é o bom pastor. Ele não é um empregado, ele não é um carreirista. Ele não está atrás da cadeira do poder para o seu bel prazer. Ele é o rei servo. Isso é muito diferente. Continuando, João 10, versículo 13. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Eu tenho uma vocação a cumprir. Eu vou entregar-me a mim por essas ovelhas. Vou entregar-me a mim mesmo por essas ovelhas. E aí nós vamos terminar com esses versículos. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Foi isso que meu Pai ordenou. Eu tinha muita dificuldade nesse texto. Porque Jesus fala, eu dou a minha vida espontaneamente. E nós temos uma crise com isso. Porque se alguém mandou, então já não é espontâneo mais. Vocês já viram isso? Já viram esse tipo de crise no casamento? Você quer que o seu marido seja mais romântico, né? E faça alguma coisa. Aí ele não fez. Aí você fica chateado e fala para ele, poxa, você nunca faz isso. Aí você faz. Você olha para ele, agora vale, já pedi. Nós temos esse problema. Quando há uma ordem, não há espontaneidade. Quando há espontaneidade, não precisa da ordem. Mas nesse texto nós temos as duas coisas. Jesus recebeu uma missão. E ele diz, ninguém me obriga a fazer essa missão. Eu faço de coração. Eu vou entregar minha vida. Eu recebi essa ordem do meu Pai. Mas eu não vou fazer só de corpo presente. Eu vou me doar de alma e espírito para cumprir isso que o meu Pai me pediu. Porque eu amo essas ovelhas. Às vezes a gente está sofrendo por conta do povo. Está sofrendo por conta das escolhas. Porque nos falta o Espírito de Cristo. Eu devo ser um bom cidadão. Só por obrigação? Não. Porque só cumpre o mandamento aquele que ama. Aquele que ama é quem cumpre o mandamento. Não é aquele que faz, não é aquele que fala, não é aquele que parece, mas é aquele que ama. Eu pergunto para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Campina, vocês amam o Brasil? Vocês amam o povo brasileiro? Vocês amam essa geração que aprove a Deus fazer você viver? Vocês amam as crianças? Vocês amam os adolescentes? Vocês amam os jovens? Porque se vocês amam e entendem que Deus colocou vocês aqui para servir esse povo, aí meu querido, mesmo que eles não ouçam, mesmo que eles escolham o caminho errado, você vai continuar amando e vai se sacrificar a si mesmo, como Jesus fez, para o bem deles. Porque é isso que você aprende com o seu Senhor. Eu tenho que terminar, então vamos lá, vou colocar rapidamente isso aqui. Na prática, escolha o time da fé e não do desespero. Os desesperados querem matar alguém. Querem que taca pedra em alguém. Agora os crentes encontram força em Deus e ficam firmes em qualquer situação. Olha para Samuel, homem de fé. Olha para Jeremias, homem de fé. Olha para Moisés, homem de fé.
Olha para Jesus, que não perdeu a sua fé. Escolha o time da fé e não o desespero. Já tem resultado? Não quero saber, não. Deixa para depois. Falei que eu não queria saber. Tá com o negócio, cara. Parte da comunidade que está aqui está feliz, ou vai estar feliz. Outros vão estar tristes, sendo contaminados pelas vozes que eu falava, está vendo? Desespero, 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 desespero. A história continua no controle do Senhor da história. Não é lugar, não é momento de desespero. A política vai e vem, líderes passam. Jesus persevera e permanece. Permaneça fiel ao chamado e cumpra a sua missão. Muitas vezes nós ficamos chateados e pensamos em abandonar o barco, porque nós confundimos a missão que Jesus nos deu com a missão que nós escolhemos de outros. O mundo é cheio de ideologias, cheio de objetivos. Cuidado, meus irmãos, porque às vezes nós estamos namorando uma missão que não é nossa. Se Deus não te chamou para ser um político, não adianta você querer ser um. Se Deus não te chamou para defender ideologia A e B, não gaste sua energia defendendo essa ideologia. Descubra qual é o seu chamado e viva o seu chamado. Vive em fidelidade, esse chamado é tudo o que importa. Porque Deus não vai perguntar isso ou aquilo. Ele vai querer saber se você cumpriu fielmente as suas funções. Se você falou a verdade. E se você falou a verdade, amor, é o último, eu acabei adiantando, né? Cumpra a sua missão. Se você estiver desanimado, busca forças em Deus, não nas circunstâncias, porque as circunstâncias são passageiras, mas Deus permanece firme para todos sempre. Busque forças no Senhor. As circunstâncias se abalam, os reinos se abalam, mas o reino de Jesus Cristo permanece para sempre. Manifeste a verdade e o amor a todos, sem exceção. Porque estão tentando dividir. Estão querendo colocar ódio e raiva e amargura no coração dos brasileiros. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo sabem que foram escolhidos para amar todos os brasileiros. Os que pensam igual, os que pensam diferente. Ou eu posso colocar os que votam certo e os que votam errado, segundo a sua perspectiva. Manifeste a verdade e o amor, até por aqueles que você não admira, sem qualquer exceção. Amém, meus irmãos? Eu queria que você fechasse os teus olhos. E nós vamos terminar orando mais uma vez pelo nosso país. Terminar esse sermão, né? Porque ainda tem um outro momento no culto que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu queria que a gente orasse. E eu quero que você se compadeça de quem é voto vencido no nosso país hoje. Eu quero que você ore por essas pessoas, pode ser? Quem é voto vencido no Estado, quem é voto vencido na nação, e que talvez tenha colocado todas as suas fichas, todo o seu amor, toda a sua energia, toda a sua paixão, em algo que não se concretizou, estão experimentando a derrota. Eu queria que você orasse por eles. Feche os teus olhos. Em Cristo, nós somos um. Senhor Jesus, o Senhor é o único Rei. É o único que começa a reinar e nunca mais vai parar de reinar. O teu reino dura para sempre. Mas nós, Deus, somos um povo passageiro. Nós elegemos conforme o nosso coração. Nós estamos envoltos nessa tempestade que é a sociedade, que é a vida política no nosso país. Nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação, por todo o sangue inocente derramado, por toda a palavra má proferida, por toda a maldição, por todo o desprezo, por toda a ira, por toda a mágoa, por toda a corrupção, por todo o roubo, por toda a afronta, por tudo que nós vimos acontecendo nesses dias, ó Deus, e que não agradou o Senhor, e que pode ter despertado a Tua ira contra nós. Nós confessamos esses pecados. Nós reconhecemos que é um pecado terrível.
Há tanta idolatria nesse mundo. Deuses foram buscados nesses últimos dias. Demônios foram invocados nesses últimos dias. Trabalhos foram feitos tentando influenciar a realidade. O mal foi buscado, as sombras foram buscadas. Bezerros de ouro foram erigidos. E pessoas se prostraram. E o Senhor viu. E eu sei, Deus, que o Senhor não ficou feliz com tudo isso. Tem misericórdia do povo brasileiro. Tem misericórdia da nossa nação, Deus. Perdoa os nossos pecados. Sara a nossa terra. Nós queremos também orar pelos nossos conterrâneos. Aqueles que tiveram um voto divergente. E que hoje estão saindo derrotados dessas eleições. Deus, que essa derrota venha servir para eles, ó Deus, como a seta indicando o caminho certo. Que venha servir com eles como um guia, conduzindo-os ao Rei dos Reis, à fonte de força e de direção. Que o Senhor venha despertar todos eles, ó Deus, para buscar o Senhor. Para colocar a esperança somente no Senhor. Para receber do Senhor a revelação da verdade e a instrução a respeito de qual é o caminho. Derrama discernimento, Senhor Deus, mas também derrama do teu conforto, derrama do teu consolo. Não são, ó Deus, os primeiros a sofrer. Por isso, Deus, abraça esses também com o teu abraço. Que eles se sintam amados pelos irmãos da fé. Que eles se sintam acolhidos pela igreja. Que eles se sintam agora, ó Deus, sustentados e suportados em oração por aqueles que oram junto comigo. Tem misericórdia, Deus, especialmente dos mais jovens, daqueles mais apaixonados, ó Deus, na nossa nação. Tem misericórdia, sustenta eles nos teus braços, Senhor, como o Senhor faz com os teus filhos pequenos que se cansam de caminhar. Sustenta-os, ó Deus, cuida das suas emoções, cuida do seu coração, cuida dos seus sentimentos, cuida, Deus Santo, revela-te a eles, que a tua luz venha brilhar no meio da sombra, para que eles não se sintam mais perdidos, mas plenamente amparados pelo Senhor. Nós oramos, ó Deus, que a verdade e o amor prevaleçam em nós, através de nós, e transborde para toda a nossa nação, no nome de Jesus Cristo. Amém?